Hoje nós vamos, querendo Deus, concluir esse primeiro trimestre de 2024. Nós estamos estudando a Igreja de Cristo, o corpo de Cristo, a sua origem, natureza e vocação. Antes de entrarmos na palavra, na lição de hoje, eu gostaria de dar uma repassada rapidinho nas 12 lições que nós estudamos nesse período. Enquanto isso, alguns irmãos estão chegando e vamos todos juntos acompanhar a lição de número 13. Essa lição, irmãos, ela foi comentada pelo pastor José Gonçalves e um conteúdo muito importante. Acredito que todos aprenderam bastante coisa. E a escola bíblica ela tem esse papel de nos reciclar. Nós somos uma pedra viva nas mãos de Deus e valiosa, o qual Ele comprou com seu precioso sangue, mas nós não nascemos prontos, nós vamos sendo formatizados, lapidados, cada dia que passa. E a escola bíblica ela tem esse papel muito importante de fundamentar a nossa fé nas doutrinas bíblicas. E esse conteúdo em si, dessa lição, ela é muito importante porque ela fala justamente da origem, da natureza e da vocação da igreja que somos nós. Então, a primeira aula nós estudamos sobre a origem da igreja. A igreja ela sempre esteve no coração de Deus, mas ela toma forma após a morte de Cristo, a sua ressurreição. E a partir ali de Atos, então, a igreja ela é estabelecida visivelmente aos homens. E a lição 2, nós estudamos a natureza da igreja, que é a forma da igreja. A igreja ela é a imagem bíblica da igreja. É uma figura de linguagem, né? As figuras representativas da igreja, como esposa de Cristo, como noiva de Cristo, como rebanho de Deus. E a lição 3, a natureza da igreja. A igreja ela é formada por salvos, somente por salvos. Isso na dimensão igreja como organismo vivo. A igreja como organismo vivo, ela é formada somente por salvo. Ela é mundial, ela é universal e é composta por aqueles que ainda vivem sobre a terra e é composta por aqueles que já dormem em Cristo, aguardando a ressurreição dos santos. Então, a igreja como organismo vivo, ela não tem um nome, ela não tem um endereço, ela não tem um símbolo como a igreja local. Só que nessa lição também nós aprendemos que a igreja ela é local também. Ela é organismo vivo, invisível, e somente Deus sabe quem são os que estão inseridos no seu corpo como salvo, mas a igreja também ela é estendida como igreja local, igreja visível, chamada denominação. Eu entendo como agências do reino de Deus. Deus assim quis para que elas pudessem exercer as suas funções. Então é importante que a igreja local ela também assuma seu papel, a sua colocação. Então nós estudamos isso na lição 3. A lição 4, a igreja e o reino de Deus. Nós sabemos que o reino de Deus é antes da igreja. O reino de Deus ele abrange por completo, enquanto a igreja ela tem as suas limitações, tanto ela como igreja local e como ela como igreja organismo vivo, porque ela foi instituída em Atos capítulo 2. E a igreja e o reino de Deus
ele sempre existiu. A lição de número 5, a missão da Igreja de Cristo. Nessa lição também nós aprendemos qual é essa missão que a igreja precisa exercer, né, as suas funcionalidades. Aí na lição 6 nós estudamos a igreja como organismo e organização. Aí sim foi uma aula que nós falamos mais diretamente nessa questão organismo vivo e igreja local. A lição 7, a igreja e o ministério da igreja. Aqui está falando da formação de liderança, homens que Deus vocacionou, que Deus estabeleceu para liderar o rebanho o qual ele constituiu, o qual ele comprou com seu precioso sangue. Efésios 4:11, a Bíblia diz que, querendo ele o aperfeiçoamento dos santos, pelo ministério, ele então deu dons aos homens. E alguns ele chamou para apóstolo, outro ele chamou para pastores, outro ele chamou para evangelista, mestres, querendo ele o aperfeiçoamento dos santos. A lição de número 8, o irmão André deu, falamos sobre a disciplina da igreja, a importância da igreja usar esse método para corrigir a rota do transgressor. A disciplina, ela não é para matar ninguém, a disciplina não é para tirar ninguém da igreja, a disciplina, qualquer órgão que é responsável e ético, existe a disciplina. No esporte existe disciplina, nas agremiações existe disciplina, em todo um meio que existe uma quantidade de pessoas que faz parte daquela agremiação ou daquele colégio ou daquela assembleia, se alguém é membro daquela instituição, seja religiosa ou secular, e comete algumas infrações, essa pessoa ela é penalizada, colocando sobre ela algumas restrições para que ela repense e analise se ela quer continuar ou não. A disciplina na igreja, ela também atinge esse papel importantíssimo, né, que é para corrigir a rota que aquela pessoa está exercendo para trazer ela novamente para colocar ela no caminho. Se ela aceitar a disciplina, Jesus disse, recebei-o. Se ela não aceitar a disciplina, Jesus disse, não tenha como inimigo, mas também não tenha ela como irmão. Aí já não é mais disciplina, aí já entra a exclusão, que é quando alguém é cortado do corpo de Cristo por ele mesmo não aceitar a correção dos seus erros, a correção feita pela igreja, que é a disciplina. Nós temos caso como esse na igreja de Corinto, onde havia um rapaz que tinha relação com a mulher de seu pai, que era sua madrasta, e quando Paulo ficou sabendo, Paulo pediu rapidamente para que tirasse aquele rapaz da comunhão da igreja, para quem sabe no último dia ele pudesse ser salvo. Então é um papel muito importante a disciplina, mas nós devemos, tudo que nós vamos fazer, devemos fazer com amor, encaminhar o tal com amor, com mansidão, com longanimidade, claro, sempre querendo a salvação da alma do indivíduo. Então, eu sempre falo que a disciplina é como um membro do seu corpo que quebra, por exemplo, um braço, uma perna que quebra, você precisa engessar, você não tira aquele membro do corpo, mas você cura ele no corpo, você engessa ele e todo o corpo vai trabalhar em prol dele, para o bem dele, vai nutrir ele. Então alguém que pecou e amargamente chorou pedindo o arrependimento e aceita a disciplina, essa pessoa deve aceitar no nosso meio, deve ser amada, deve ser acolhida, porque ela desejou a restauração e a igreja tem um papel fundamental de restaurar essas pessoas nessas condições. Então a disciplina também ela é bíblica e é importantíssima. Aí a lição 9, o batismo, a primeira ordenança da igreja. A igreja ela recebeu essa ordenança, ela tem que exercer essa ordenança, que é o batismo, que o batismo é a porta aonde entram os novos membros deste corpo. Então, pelo batismo, é onde que a pessoa está dando um testemunho público da sua fé. Então, é claro que no dia que todos nós aceitamos a Cristo, nós fizemos isso
publicamente, mas no batismo é onde ali existe uma ordenança, Jesus deixou, para que a igreja exerça esse tal que é batizado, então ele é ingressado neste novo corpo, que é a igreja de Cristo. Aí após essa pessoa sendo batizada, então ela está apta a participar da ceia, que eles são 10, a ceia do Senhor, que é a segunda ordenança da igreja. Então a ceia é onde nós reunimos para, pelo menos, por 3 motivos. Primeiro, para olhar para trás, relembrando a morte sacrificial do nosso Senhor. Olhando para o presente, sabendo que Ele ressuscitou e Ele está vivo. E também olhando para o futuro, sabendo que Ele voltará para nos buscar e nós estaremos com Ele para sempre. A lição de número 11. O culto da igreja cristã é onde nós reunimos para celebrar o Senhor, onde deve ter organização, tem que ter uma liturgia adequada à Bíblia, né, porque Deus não recebe qualquer culto. Se você olhar para a Bíblia, em Amós capítulo 4, os judeus eles iam para Betel, eles iam para o Jugal, eles dizimavam, eles ofertavam, eles cantavam louvores, eles sacrificavam, eles ofereciam sacrifício, e Deus, se você ler Amós, você vai ver que Deus falou assim, ó, eu não recebo, eu não aceito. A liturgia ela pode ser muito boa, bem organizada, mas se a motivação que está por trás dela não for real, Deus não aceita. Então, por isso que o culto ele deve ser centrado na pessoa de Cristo, não é o homem que tem que aparecer, sim, Deus que é adorado na pessoa do Espírito Santo, que nos impulsiona a prestar este culto em sacrifício de louvor e verdadeiro a Deus, porque assim Ele procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E a lição de número 12, o papel da pregação da igreja. Nós falamos na aula passada que a igreja ela tem esse papel da pregação. Nós pregamos internamente a palavra de Deus para aqueles que aqui estão, mas a igreja ela tem também o papel e o dever de propagar o evangelho àqueles que ainda não conhecem as boas novas de salvação. A pregação ela tem que ser objetiva, ela tem que alcançar o coração do crente para promover a edificação e ela tem que alcançar o coração do ímpio para produzir o arrependimento e a salvação. E a lição de hoje, então, o poder de Deus na missão da igreja. Vamos lá para o textuário. Irmão André, por favor, leia para mim o textuário. Depois todos nós vamos repetir. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1:8. Todos juntos, vamos lá? Textuário. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1:8. Verdade prática. O Espírito Santo, vamos lá? Verdade prática. O Espírito é a força motriz que movimenta a igreja. Sem o poder do Espírito, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão. Amém. A nossa leitura bíblica em classe, Atos 13, do 1 ao 4. Eu vou ler o primeiro, os irmãos, o seguinte. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca e Saulo. Eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. 13. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos,
nos despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Selúcia e daí navegaram para Chipre. Amém. Então, a lição de hoje, irmão, nós vamos falar sobre o poder de Deus na missão da igreja. É praticamente, eu acredito que seja impossível para a igreja exercer essa missão sem o poder, sem a influência do Espírito Santo. É praticamente impossível. Não há como nós exercer essa tamanha tarefa. Primeiro, não dá para nós ser testemunha de Jesus se o Espírito Santo não operar em nós para mudar nós mesmos. E nós não sendo testemunha, a primícia dessa transformação, nós não podemos falar a outro, porque se nós não formos alcançados, como é que nós vamos testificar de algo que a gente não experimentou? Então, primeiro, inicia em nós essa obra, e a partir da experiência que nós temos, aí nós podemos então relatar dessa grandeza deste Deus. E também é o Espírito Santo que vai estimular, que vai impulsionar, como dímanos, né? Esse poder, que é dímanos, é uma palavra que vem do grego, onde o Espírito Santo ele ativa esse poder na igreja, estimulando este poder na igreja, para que a gente possa sair. Por isso ele diz, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas. Veja que primeiro tem a experimentação, primeiro tem a experiência, para depois ter a testificação. Então Jesus disse, recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir. Depois que vem, aí sim, vós sereis minhas testemunhas, tanto aonde? Em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Não há limite para a igreja chegar, tá bom? Mas primeiro eu preciso experimentar. Eu preciso ser um salvo. Verdade prática. O Espírito Santo é a força motriz que movimenta a igreja. Sem esse poder do Espírito, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão. Então, nós temos essa mola pulsadora, que é o Espírito Santo. Então, uma vez que nós somos salvos, alcançados, remidos, redimidos, transformados, tivemos uma experiência. A experiência é muito importante, irmãos, porque para você analisar como é importante, até esses comerciais que existe hoje, nos dias de hoje, eles levam pessoas que já experimentou do produto, que já vivenciou a experiência do produto, para testificar que realmente aquilo é importante, aquilo é aquilo mesmo, não é uma propaganda enganosa. Então, quando você olha para as demais religiões, eles também têm as suas experiências. Ainda que existe algo que está por trás, que às vezes é enganoso, mas nós temos a presença do Espírito Santo, que a primeira experiência foi pessoal. A partir do momento que eu tenho essa experiência, então agora eu posso ser essa testemunha, mas para ser testemunha, além da experiência que eu tenho ou que eu tive, eu preciso ter uma dependência do Espírito Santo. Os apóstolos, quando eles iam fazer alguma coisa, eles sempre oravam e pediam oração. Oreis por nós para que no abrir da nossa boca, o Espírito Santo venha testificar do seu poder e da sua vontade. A leitura bíblica em classe vai nos registrar a igreja de Antioquia, que é a igreja, podemos dizer, a principal igreja, o principal núcleo missionário da igreja primitiva. Tinha a igreja principal em Jerusalém, onde Tiago e Pedro lideravam essa igreja, mas foi na igreja de Antioquia que Deus resolveu levantar daquele lugar ou fazer uma base missionária naquela igreja. Então aqui já podemos abrir alguns parênteses e fazer algumas aplicações. Às vezes a gente olha muito por esse lado, né? Olha muito pela capacidade de uma igreja que está em um grande centro ou uma igreja que tem uma capacidade boa financeira,
e outros recursos para fazer a obra missionária, mas você vai ver que Deus não trabalha nessas questões aos nossos olhos que parece legal ou que seria importante. Não, Deus não trabalha nessa esfera. Deus trabalha onde há um coração sincero, um coração virtuoso, de boa vontade, que quer lhe obedecer, que queira colocar à sua disposição. Se você analisar quando houve as perseguições, que os cristãos começaram a se espalhar nas regiões daquela época, a igreja de Jerusalém ela era notificada o que Deus estava fazendo pelas mãos de Filipe, pelas mãos de Estevão. E então você note que a igreja mesmo de Jerusalém, a central de Jerusalém mesmo, pouco você vai ver ela fazendo esta obra missionária. Você vai ver ela uma igreja que tinha, assim, um compromisso sério com o Evangelho, um compromisso sério com o reino, que quando eles chegaram até Pedro, em Atos 4, e falaram para Pedro, olha, ou você para de falar desse nome, ou a gente vai manter você preso. Eles já estavam presos. E Pedro falou assim, não importa obedecer a Deus e não aos homens, porque nós não vamos parar, nós vamos continuar a pregar. Eles soltaram Pedro e os outros que estavam presos, para onde Pedro foi? Para casa? Não, foram para a praça pregar o Evangelho. Então era uma igreja que tinha esse comprometimento também de Jerusalém. Mas Deus escolheu a igreja de Antioquia. E na igreja de Antioquia é interessante que lá havia alguns profetas, versículo 1, e doutores. Aí dá o nome desses homens, o qual ali havia. Mas o versículo 2, olha que interessante. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai em mim a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, ainda que essas pessoas elas tinham uma posição elevada, o texto diz que eles serviam a igreja. Veja como é importante nós ser úteis, irmão, servir a Deus. É tão bom quando você vê alguém que desprende e se coloca à disposição para servir. Né? Ele não deixa que a sua posição ou o cargo que ele exerce, se é de influência ou não, tire dele essa virtude de servir. Então, aqui nós podemos aprender com esses homens, ainda que eles eram profetas, mestres, doutores, eles serviam a igreja. Veja que Deus, irmãos, Ele dá à igreja esses homens, como Paulo disse em Efésios 4:11. Os 5 ministérios Deus dá lá. Cada um deles tem uma característica, cada um deles tem uma veia diferente dos demais. O apóstolo teve o papel deles na formação da igreja, porque a nossa doutrina é baseada naquilo que os apóstolos escreveram. Se você analisar, você vai ver que a doutrina bíblica ela está centralizada na doutrina dos apóstolos. Então, eles receberam este combo e escreveram, estabeleceu para nós. Mas daí vieram o evangelista, que tem uma veia de desbravador, o evangelista é aquele que abre caminho em clareira, o evangelista é aquele que é o primeiro que chega em uma aldeia, ele é o primeiro que chega em um lugar onde uma igreja vai ser plantada. Então ele inicia o trabalho praticamente ele sozinho, ele anuncia Cristo, ganha uma família, só que a veia dele é essa, se colocar ele para apacentar, talvez ele não vai dar certo, porque talvez ele não vai ter a paciência que o pastor tem, talvez ele não vai ter os atributos que o pastor tem para apacentar. Então, a veia do evangelista é abrir esse trabalho, estar à frente de cruzadas evangelísticas, de estar à frente de evangelismo, de estar à frente dessas obras onde ele propaga o evangelho. Quando ali nasce um povo para ser pastorado, então Deus levanta o pastor para apacentar. Só que daí, o pastor também, às vezes, ele tem esse dom de apacentar, mas às vezes ele é limitado. Às vezes o conhecimento do pastor não é igual ao conhecimento de um mestre. O mestre, ele vai aonde os outros ministérios não vai. Normalmente, os estudiosos dizem que os dedos da mão são os 5 ministérios da igreja. E o menorzinho seria esse aqui, seria o do mestre. Esse dedinho aqui, ele cabe em quase todo lugar, né? Ou seja,
aonde que os outros não cabem, ele cabe. Então, assim é o mestre. Então, veja como que Deus é maravilhoso. A igreja de Antioquia tinha profetas, homens que tinham uma palavra de Deus, mas também tinha o mestre. O mestre é aquele que cava um pouquinho mais fundo. Você dá um texto para ele, ele consegue esmiuçar o texto, exaurir do texto e aplicar para a igreja. Talvez o pastor ele não tenha essa habilidade, mas ele tem um dom de apacentar, né? Que é diferente. E também tem o profeta, que é aquele que tem uma mensagem, né? No caso do Novo Testamento, o profeta não é o mesmo do profeta do Antigo Testamento. O profeta do Antigo Testamento era um ministério diferente, porque hoje existe dons de profecias. Então, a mensagem que alguém entrega como uma mensagem de profecia, ela não é a mesma da mensagem profética. A mensagem profética hoje é o orador, o pregador da noite, ele vai trazer a palavra. A mensagem que ele está pregando, que é a palavra de Deus, é uma mensagem profética. Tá bom? Ele é o profeta daquela noite. Então, aqui está o ciclo ministério, e na igreja de Antioquia, então, havia esses homens, o qual Deus chamou, vocacionou e capacitou para esta obra. Só que quando eles estavam servindo a igreja, o que aconteceu? O Espírito Santo disse: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E assim estes, enviados por quem? Pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Amém? Qual é a proposta da nossa lição hoje? Refletir acerca da doutrina bíblica do Espírito Santo, analisar as diferentes perspectivas da capacitação do Espírito Santo na sua igreja e pensar no Espírito Santo como principal impulsionador da obra missionária. Alguém, por favor, leia a introdução? Nesta lição, focaremos nossa atenção no poder do Espírito Santo na missão da Igreja de Cristo. Aqui mostraremos que o povo de Deus não pode prescindir do revestimento do poder pentecostal para obter êxito na sua missão na terra. Assim, demonstraremos que a ação do Espírito Santo e a contemporaneidade de seus dons na igreja não se trata de uma mera opção, mas de algo imprescindível, a sua maior necessidade. Sem o Espírito Santo, a igreja local não anda nem cumpre sua vocação. Amém. Então, para que a gente entenda que a igreja precisa exercer essa missão na dependência do Espírito Santo, nós temos que conhecer essa doutrina do Espírito Santo. Como que o Espírito Santo agia, como que ele agiu na igreja primitiva, quais foram os métodos que o Espírito Santo usou aqueles homens. Então, nós vamos hoje falar sobre essa doutrina tão importante para nós, que é a do Espírito Santo. Então, vamos lá. O tópico primeiro, a doutrina do Espírito Santo segundo o Evangelho de Lucas. Então, essa aula vai ser baseada na teologia lucana. Tem gente que acha que Lucas foi um apóstolo. Lucas não foi um apóstolo. Ele não andou com Jesus. Mas não tem Evangelho de Lucas? Tem. Lucas, ele era uma pessoa de influência, tinha uma boa formação teológica, uma boa formação na área da medicina, uma pessoa que tinha uma influência muito importante, andou com Paulo em algumas viagens missionárias. Ele escreveu o livro de Atos, com experiência própria e ocular, e escreveu o Evangelho de Lucas. Então, essa doutrina do Espírito Santo hoje, nós vamos estudar, que é a maneira com que Deus vai dar o poder à igreja para fazer a missão. Ela é baseada no livro de Atos, né, e de Lucas, aonde tá as experiências, né, que Lucas aqui ninguém contou. A maioria delas ele estava presente, ele assistiu, ele viu. Então ele é uma testemunha viva da manifestação e do poder do Espírito Santo na vida dos apóstolos no exercício da missão. Então, vamos lá. Tópico primeiro, o ensino
revelado nos escritos de Lucas. Tanto o Evangelho quanto o livro de Atos, ambos escritos pelo evangelista Lucas, revelam o ministério do Espírito Santo na vida de Jesus e da primeira igreja, como uma necessidade imperiosa. Nesse sentido, o evangelista mostra que sem a ação do Espírito Santo, no ministério de Jesus e na vida da igreja, os cristãos não estariam qualificados para ser testemunhas do Senhor. Essa promessa estava associada ao revestimento de poder do Espírito, conforme descrito nas palavras de Jesus, como o poder do alto. Lucas 24 e 49. Então, nós vemos que essa ação do Espírito Santo, ele já inicia na pessoa de Cristo, e o próprio Cristo exerceu o seu ministério com a influência do Espírito Santo sobre a sua vida, e depois, posteriormente, também na vida da igreja. Então, é impossível, né? É impossível alguém fazer alguma coisa no reino de Deus com as suas habilidades somente. É Ele que nos capacita, é Ele que nos unge, é Ele que nos dá a direção certa, é Ele que nos direciona aos lugares certos, é Ele que vai à frente. Então não tem como nós, por nós mesmos, queremos fazer alguma coisa, porque não vai gerar, não vai ter resultado. Nós só podemos fazer alguma coisa, irmãos, com a ação do Espírito Santo. Nós precisamos ter essa dependência do Espírito Santo. Observe Jesus. Jesus, ele, após ele ser batizado por João, ele vai para o deserto consagrar. Ele ficou 40 dias, 40 noites, sem comer, sem beber, e buscando a Deus em oração. Quando Jesus ele saía para a consagração, algumas vezes ele levava alguns discípulos, mas normalmente ele ia sozinho. Ele saía antes do sol nascer e só retornava à noite. Ele passava o dia inteiro em consagração. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmãos. A consagração é muito importante, porque é quando você disciplina o seu corpo. Você está dizendo para o seu corpo assim, olha, existe um outro Senhor que rege a minha vida. Existe um outro Senhor que domina a minha vida, que domina os meus membros, que domina as minhas vontades, o meu querer. Então, a consagração é justamente para isso, para disciplinar você. Só que ela é importante, a consagração é importante, mas ela é mais importante se você puder se retirar. A consagração é importante, não estou falando da consagração coletiva, por exemplo, o pastor pode fazer aqui um domingo de consagração, como fazia no Brasil, né? Qualquer feriado no Brasil, as igrejas se reúnem, fazem uma consagração de jejum, de oração, e Jesus batiza com o Espírito Santo, é uma coisa maravilhosa. Não estou falando dessa consagração, estou falando da consagração pessoal. A consagração pessoal, ela deve ser caminhada com estudo bíblico, com oração. É aquele dia que você vai retirar a sós com Deus, você vai estar a sós com Deus. Eu sei que tem irmãos que gostam de fazer isso semanalmente, às vezes faz até o dia que você está trabalhando. Mas assim, o correto mesmo, você fazer uma consagração, é um dia que você está em casa, é um dia que você não vai sair na rua, é um dia que você não vai estar em contato com ninguém, é um dia que você vai desligar o celular, não vai estar olhando o celular, é um dia que você vai pegar a palavra de Deus, você vai estar estudando a palavra de Deus, é um dia que você vai estar tirando pedido de oração, é um dia que você vai estar voltado totalmente para aquele objetivo. Então Jesus já nos ensina que ele tinha essa dependência do Espírito Santo, mas ele se retirava. Naquele dia ninguém achava Jesus, porque ele estava em consagração. A nossa consagração não pode ser igual à dos fariseus de Mateus 23, porque eles jejuavam, transfiguravam o rosto para que as pessoas notassem que eles estavam em jejum e consagração. Então Jesus falou assim, não tem mérito, assim, está fazendo uma coisa boa, mas a motivação que está por trás está errada. Veja que
o que é mais importante do que fazer é a motivação que está impulsionando você a fazer. Então eu devo me consagrar, é importante. Em santificar é importante. Em jejuar é importante. Mas faça da maneira certa. Não faça querendo que alguém te veja, não faça querendo que alguém te aplauda, não faça com que as pessoas dizem, olha, aquele homem, aquela mulher é realmente uma mulher, somente pelo elogio. Não, não faça pelo elogio. João Batista, a Bíblia fala que passou seu ministério nos desertos, longe dos grandes centros, longe dos holofortes, sozinho, ele e Deus, comendo mel e gafanhoto, se preparando até o dia de se apresentar. Então a consagração ela deve ser no oculto. Toda consagração pessoal ela deve ser no oculto, para que depois através de você, Deus manifeste publicamente, na sua oração, na sua imposição de mão, no seu conselho, na sua intercessão, Deus vai manifestar. Aí será difícil as pessoas não notarem, as pessoas vai dizer assim, puxa vida, como falou, a mulher falou para a mulher a mulher lá, a sunamita falou para o marido dela, olha, eu vejo que Eliseu é realmente um homem de Deus. Então, é importante isso, né? Hoje as pessoas, elas estão usando até os meios espiritual para se promover. E não é legal, gente. Não é legal você ser rotulado como uma mulher de Deus somente por essas coisas. Não é legal. A igreja de Corinto, nós vimos aqui em algumas lições, que eles usavam os dons espirituais para se autopromover e se destacar entre um ou outro. Olha, aquele irmão é mais importante porque ele profetiza. Aquele irmão é mais importante porque ele opera a maravilha. Aquele outro irmão é mais importante porque ele interpreta as línguas. Então, os dons é para edificar a igreja, para a igreja exercer a sua tarefa maior, mas não é para promover ninguém. Então, nunca rotule alguém se Deus usa aquela pessoa. Nunca rotula, nunca diz, aquele homem é homem de Deus, aquela mulher é homem de Deus. Mas por que aquele homem de Deus? Você conhece os frutos do dia a dia dele? Você conhece a maneira que ele trata a família? Você conhece a maneira que ele leva a sua vida no dia a dia? Não conheço. Mas por que você diz que ele é homem de Deus? Não, porque quando ele abre a boca, quando ele estende a mão, algo acontece. Então, não rotule ninguém por isso. Rotule pela conduta moral e a ética que a pessoa vive a sua vida. Então, Jesus e a igreja só teve êxito no seu exercício ministerial, porque ali eles tinham uma vida totalmente dirigida pelo poder do alto, pelo Espírito Santo. 2, o enchimento do Espírito Santo como uma experiência necessária. Eu falei no início, a experiência é importante. O Senhor Jesus não só começou seu ministério depois de ser cheio do Espírito Santo, Lucas 3, 21 ao 22, nosso Senhor fez a obra de Deus e a fez no poder do Espírito Santo. Ele foi capacitado pelo Espírito Santo, Lucas 4, 18 e 19. E dependeu dele para exercer o ministério, Lucas 5, 17. Mateus 12, 28. Da mesma forma, a igreja deveria iniciar um trabalho missionário quando fosse revestida do mesmo poder. Por isso, podemos afirmar que no contexto literário do evangelista Lucas, especialmente no livro de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo aparece como uma necessidade e não como uma opção. Então não dá para nós sair sozinhos. Ah, mas eu sou inteligente. Ah, mas eu tenho habilidade. Ah, mas porque eu tenho métodos. Ah, porque eu tenho a didática. Não dá certo, irmãos. Tenha uma vida totalmente na dependência do Espírito Santo. Tenha uma vida totalmente na dependência do Espírito Santo. Porque se nós olharmos para nossas habilidades, ou pelos nossos métodos, pela nossa didática, nós não vamos alcançar, nós não vamos ter êxito. Nós não vamos chegar onde tem que chegar. Então veja que Jesus, tudo que ele fazia, ele tinha essa ligação com o Espírito Santo.
O Espírito Santo o capacitou, o Espírito Santo o impeliu, o Espírito Santo usava. E nós não é diferente. Nós não podemos ser diferente. Então nós precisamos, isso não é uma opção. Não é uma opção ter essa dependência do Espírito Santo, é uma necessidade. É uma necessidade. Embora nós temos que fazer o que cabe a nós fazer, aquilo que está dentro da nossa alçada a fazer, né? Se você tiver que estudar, você estuda. Se você tiver que fazer um bom curso teológico, você faça. Se você puder ler bastante a palavra, você leia. Se você puder se preparar com as ferramentas que é importante para você se preparar, se prepare. Mas lembre-se, nós apenas somos instrumento. Está vendo esse microfone? Ele está tendo utilidade agora? Está tendo utilidade agora? Não. Assim somos nós. Sem a ação do Espírito Santo, não seria como esse microfone aqui. E nós vamos ver que Paulo e Barnabé, eles quiseram ir para lugares que o Espírito Santo não deixou. Impediu deles irem. Então, essa dependência é totalmente aceitável, importante para nós. Senhor, me dê capacidade. Senhor, me dê direção. Senhor, me dê meios. Isso é importantíssimo para nós. Agora, é claro, eu preciso ter uma vida diária de comunicação, de dependência, de oração, de santificação, de busca, né? Essa primazia que nós temos que oferecer a Deus. Se nós não tivermos isso e querer que Deus só nos use naquele momento oportuno, fica difícil, né, irmão? Parece que nós somos barganheiro. Nós estamos diante de uma situação que nós precisamos da ação dele, porque você olha para as suas habilidades e você não vê recurso, porque tem hora que os seus recursos não vai ser suficiente, a sabedoria não vai ser suficiente, a didática não vai ser suficiente, vai ter momento que é o Espírito Santo, só ele pode fazer. Mas nós não podemos ter aquela dependência só naquele momento. Seríamos interesseiros. Então eu tenho que construir já essa vida, esse relacionamento com ele. A minha vida espiritual, a minha vida cotidiana deva ter esse relacionamento com ele. Eu tenho que ter uma vida diária de oração. Eu tenho que ter um contato com as coisas de Deus diariamente. No mínimo, oração. Eu não estou falando de você passar lá 1 hora orando, mas você acordou, agradeça a Deus pelo dia. Seja grato a Deus pelo dia. Você está diante do pão para comer, dê graça a Deus. Você vai dormir, agradeça a Deus. Ou seja, são princípios, irmãos, é o mínimo que a gente pode fazer. E nos dias, como eu falei agora há pouco, nos dias que você pode tirar uma consagração, oferecer a Deus um jejum, faça. Mas faça no oculto, né? Faça a sós. Tem esse momento particular, né, na oração. Eu gosto de orar na madrugada. Amém. Então você vai reservar a madrugada para você orar. Eu gosto mais no fim da tarde, como Daniel orava. Amém. Não é o horário, é a inclinação, é o desejo que tem, é a motivação que está por trás. Para me manter em pé, eu preciso ter uma vida com Deus. Não dá para nós dar um passo à frente sem essa dependência dele, porque nós não vamos ter êxito nenhum. A doutrina pentecostal clássica. Desde os seus primórdios, a doutrina pentecostal clássica afirma que o falar em línguas desconhecida é a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. Em 3 ocasiões, no livro de Atos, a manifestação das línguas está presente em todas elas. Chama a atenção o fato de todos terem experimentado o fenômeno de falar em outras línguas, Atos 2 e 4, Atos 10, 44 a 46, Atos 19, 6. Até mesmo
a narrativa de Atos 8, do 14 ao 25. Onde não há menção de ocorrência de línguas, o evangelista parece deixar subentendido que as línguas estiveram presentes ali. Atos 8, 18 e Atos 9, 17. Assim, estudiosos dos livros de Lucas reconhecem que o uso que o evangelista faz das expressões batismo no Espírito Santo, ou seja, ser cheio do Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos tem a ver com a experiência do derramamento do Espírito Santo, acompanhada de línguas desconhecidas como evidência inicial. Amém. Aqui, irmão, vai dar um choque aqui de interpretação. A nossa teologia é pentecostal. Nós cremos nos dons espirituais, nós não acreditamos que ficou somente na igreja de Atos, ela continuou, ela foi estendida, porque quando Pedro foi indagado pelos visitantes de Jerusalém naquele dia em que o Espírito Santo veio e todos foram cheios, todos falaram em línguas, e ali tinha mais de 14 nações. E cada um falou no idioma daquelas pessoas que estavam naquele dia, naquela cidade, sem nunca ter estudado a língua daquele país. Então você vê ali que a ação do Espírito Santo veio num dia que Jerusalém estava cheia de turistas, de habitantes de outras nações, e quando ele veio, a igreja que estava no cenáculo 120 foi tão cheia que eles começaram a falar em outras línguas, e essas línguas eram pelo menos, cada uma parte daqueles irmãos falou em línguas de estrangeiros, de outras pessoas que estavam ali. Porque eles entendiam, eles diziam assim, eles estão falando a nossa língua. Só que alguns falaram assim, não, eles estão bêbados. Pedro toma a palavra e fala assim, não, eles não estão bêbados, eles estão... Isso é o cumprimento da profecia de Joel, que nos últimos dias derramarei eu do meu espírito sobre toda a carne. Então, anote que os cessacionistas dizem que os dons ficaram lá, em Atos. Mas eles esquecem que Pedro falou assim, Pedro toma a palavra e fala assim, mas não só a nós, mas tantos quantos o Senhor o chama. Pedro reconhece que ali cumpriu a profecia de Joel, mas Pedro ali, ele pega a profecia de Joel e ele estende para a geração futura. Ele fala assim, não só a nós, mas tantos quantos o Senhor o chamar. Então Pedro, ele tem essa autoridade, porque a igreja ela está estabelecida na doutrina dos apóstolos. Então Pedro tem essa autoridade de dizer que o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais não era somente para a igreja primitiva, mas para todos aqueles os quais o Senhor o chamar. Só que o que está dizendo aqui é que todas as manifestações do Espírito Santo, na igreja primitiva nós vamos ver que eles falaram em línguas. Você vai ver que eles falaram em línguas em Atos capítulo 2, você vai ver que eles falaram em línguas em Atos capítulo 10, você vai ver que eles falaram em línguas em Atos capítulo 19. O que quer dizer isso? Quer dizer que a nossa teologia dizem que a prova de que alguém é batizado com o Espírito Santo, a evidência física e literal e visível é falar em outras línguas. Correto? Então esse é o nosso pensamento. Há igrejas que têm um outro pensamento diferente do nosso, como algumas presbiterianas e normalmente as igrejas da Reforma, luterana e outras igrejas desse segmento dizem que o batismo com o Espírito Santo não é isso. Para eles, o batismo com o Espírito Santo é quando alguém está inserido no corpo de Cristo como salvo. Correto? Todos aqueles que é salvo no corpo de Cristo é batizado, mas no, não com. Existe uma diferença no e com. No é
Eu sou batizado com o Espírito Santo, todo salvo é batizado com o Espírito Santo quando nós fazemos parte do corpo de Cristo, porque o Espírito Santo ele é o selo do penhor. Então esse batismo é um batismo de posse, de agregar-se. Então todos nós que somos agregados no corpo de Cristo, somos batizados no Espírito Santo. Veja que os crentes de Atos, eles já eram salvos. Correto? Sim ou não? Os 120 anos no cenáculo era crente, não? Pode falar, irmãos. Os 120 que estavam no cenáculo já era crente ou não? Sim, já eram crentes. Agora, eles receberam o quê? Um revestimento de poder. Então, ser batizado no Espírito Santo, todos os salvos é batizado no Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que testifica, é o Espírito Santo que convence do pecado, do juízo e do juízo, é o Espírito Santo que ingressa esse novo cristão no corpo de Cristo. Então ele é batizado, é um tipo de batismo. É um batismo de posse, é um batismo de propriedade, é um batismo que agora você pertence a Cristo. E a garantia desse batismo é o Espírito Santo, que é o penhor da nossa salvação. Isso aqui é muito importante, isso aqui é uma linguagem jurídica de posse. Quando alguém vai fazer um empréstimo muito caro e não tem como pagar, ele vai dar alguma coisa como penhor. Porque se ele não pagar, aquele bem que ele tem vai voltar para aquele que emprestou o dinheiro como uma garantia. Então o Espírito Santo é a garantia da nossa salvação. Ele é a garantia, ele é o penhor da nossa salvação. É ele que testifica dessa salvação. Então, todos é batizado no. Agora, o batismo com é diferente. Porque você vai ver em Atos 2, em Atos 10, em Atos 19, eram pessoas que eram crentes. Eles receberam um revestimento. Para quê? Para que nós somos cheios? Para que nós devemos ser cheios? Para ficar pulando aqui? Não. Jesus falou lá em Atos 1:8, e recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Aí agora vem um propósito. Para ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então nós somos cheios para ir. Somos cheios para sair. Somos cheios para testificar. Somos cheios para falar desse grande Deus. Então, a nossa doutrina pentecostal clássica diz que esse ser cheio é evidenciado com batismo no Espírito Santo, no falar em outras línguas. As outras instituições religiosas que acreditam diferente, eu respeito, porque eles dizem não, ser cheio do Espírito Santo é você ser um bom marido, correto. Ser cheio do Espírito Santo é você ser um bom cidadão, correto. Ser cheio do Espírito Santo é você ser um bom funcionário, correto. Ser cheio do Espírito Santo é você ter uma vida moral que glorifica a Deus, correto. Ser cheio do Espírito Santo é você ter uma vida ética que glorifica a Deus na sociedade, correto. Isso também é ser cheio do Espírito Santo. Agora eu te pergunto, só com isso você é capaz de fazer a obra de Deus? Não. Não é. A experiência que o Espírito Santo opera em nós para mudar o nosso caráter não é suficiente só. Veja que os apóstolos, eles foram transformados. Tinha experiência de salvação. Mas por que Deus confirmava os sinais com eles? Por que Deus operava maravilha com eles? Só o testemunho pessoal não era suficiente. Então, uma coisa não anula a outra. Fomos batizados no Espírito Santo quando nós aceitamos a Cristo como Salvador. Fomos ingressados neste corpo e Ele trabalha em nós para a nossa transformação. E isso é batismo com o Espírito Santo. Agora, ser cheio do Espírito Santo, irmãos, vai mais além. É o Espírito Santo habilitar você com armas espirituais para você entrar em lugares que as pessoas não te conhecem para dizer que você é homem de Deus ou não. As pessoas não conhecem a sua história.
Se você é um bom marido, se você é uma boa esposa, se você é uma pessoa que dá um bom testemunho. Ali, veja que Jesus falou assim, ó, ide para todo mundo pregar o evangelho e estes sinais seguirão aos que crerem. Então não precisava ter os sinais. E eu tenho que ter experiência particular, porque eu tenho que conhecer o que eu estou anunciando, eu tenho que saber o que eu anuncio, primeiro mudou a mim. Então primeiro eu sou testemunha disso. Porque o evangelho entrou em mim, mudou meu coração, mudou a minha vida, minha maneira de viver, minha maneira de falar, minha maneira de agir, minha maneira de reagir. Agora, o ímpio não. O ímpio tem situação em que Deus vai fazer alguma coisa extraordinária. Você vai ver a igreja de Atos, quando você lê Atos, por exemplo, você vai ver que Paulo, onde ele chegava, Deus fazia coisas extraordinárias por intermédio das mãos dos apóstolos. Por quê? Porque a igreja ela precisa ser cheia do Espírito Santo para testificar de Cristo. Tem como estar na igreja há muitos anos e não ser batizado com o Espírito Santo? Se existe, gente? Tem como? Uhum. E muitos podem até morrer sem ser batizados com. Porque o batismo com não é salvação. Deixa eu perguntar, porque tem gente que ele passa a vida toda na igreja. Ele até se alegra, até sente, mas ele não recebe o que é o dom, né? O batismo para a língua. Sim. É um dom. Isso influencia ou não na salvação? Não pode influenciar. Dom não é para salvação. O que testifica que a pessoa é salva ou não é o fruto. Se o Espírito Santo entrou na pessoa e a pessoa agora é uma outra pessoa, ela age diferente, ela foi transformada, chamada metamorfose. Ela foi, o que Paulo fala aos Efésios? Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais. Como? Paulo fala que é aperfeiçoamento dos dons? Lá nos dons ministeriais. Dons ministeriais. Os dons do Espírito Santo é para quê? Para promover a edificação da igreja e também é um meio de que aqueles que vão anunciar, que é o tema da nossa lição hoje, a missão da igreja, você vai ver Deus cooperando com eles no exercício da pregação da palavra. Então, eles vão proclamar o evangelho, só que assim, não está programado milagre, não está programado maravilha, não está programado nada. Então a igreja ela sai. Se você for analisar o contexto que está, Jesus falou lá em Marcos 16:15, ide para todo mundo pregar o evangelho. Tá, então o que Jesus falou? Ide para todo mundo pregar o evangelho. O que nós temos que fazer? Ir, pregar o evangelho, anunciar o evangelho. Os sinais, Jesus falou assim, e os sinais seguirão aqueles que o crê. Então veja que a interpretação aí, os sinais, ele vem depois da anunciação. Então você anuncia, você prega, e Jesus vem confirmando atrás, pela ação do Espírito Santo, a palavra que você tem pregado. Como é que confirma? No coração do pecador. E às vezes, como nós vimos em Atos, por exemplo, coisas assim estrondosa, miraculosa, em que as pessoas ficavam atônitas, né? Como que pode acontecer isso? Tanto é que até o mágico, quando Filipe pregava em Antioquia, ou em Samaria, havia um mágico lá que chegou para Filipe e falou assim, quanto que custa? Eu sou mágico, mas não consigo fazer, você faz não. Quanto que é? E ali, Filipe o repreende. Depois você vai ver também um tal de, esqueci o nome agora, que também chegou para Paulo e quis também, Elimas, quis comprar. E Paulo, usado ali naquela impulsão do Espírito Santo, estendeu a mão, aquele homem ficou cego instantaneamente. Então são circunstâncias em que Deus vai confirmando. Tá? Vamos lá. 2, o Espírito Santo capacitando as testemunhas. Veja bem, então primeiro eu já sou um salvo. Eu já sou um salvo. Agora, para mim testificar, eu preciso da capacitação para falar. Rapidinho para me passar.
É curiosidade mesmo. Então, esse batismo do Espírito Santo, ele tem a ver comigo não querer ou é algo já predefinido por Deus pelo Espírito Santo? Uma vez que o Espírito Santo, eu fui batizado com o Espírito Santo, não o dom, né? O senhor explicou, que é o dom de línguas e o revestimento de poder. Isso é uma opção minha, querer, tipo, se eu quiser falar assim, não quero ser, ou é algo já predefinido, isso vai acontecer, independente de qualquer coisa? Não, é buscar, depende da pessoa. A pessoa tem que buscar, tem que querer, tem que desejar. Deus, irmãos, jamais Deus vai impor algo que, assim, existe situação em que Deus derrama, nós estamos aqui na reunião, de repente Deus quer derramar o seu poder neste lugar, a influência de outros pode contagiar aquele que está do lado e desejar e querer. Mas assim, pessoas que estão muito tempo na igreja buscando o batismo do Espírito Santo e não é batizado, existe algumas, não vai dar tempo de nós comentar aqui, mas existe alguma situação que precisa ser avaliada. Como é que está a vida dessa pessoa em relação às coisas de Deus? Como é que está essa busca? Como é que está essa dependência? Será que ele não é incrédulo em relação a isso? Será que lá no fundo ele duvida disso? É difícil. Porque se eu duvido de algo que eu estou pedindo, jamais vai acontecer. Por que os discípulos não conseguiram expulsar aqueles demônios? Você sabe por quê? Jesus falou assim, até quando eu estaria com vocês? Você sabe por quê ou não? Por causa da incredulidade. Ele estava fazendo uma coisa que eles não acreditavam, que era possível acontecer. Então, a incredulidade, a dúvida, na dúvida a fé não opera. Então, tem muita gente que vai expulsar demônio e fala assim, eu não tenho fé para expulsar demônio. Você não tem que ter fé, porque não é você que vai expulsar. O que você tem que ter a certeza? Que você é um salvo, que você é um lavado, um redimido pelo sangue de Jesus. Então, se você é um salvo, primeiro, o inimigo não pode te tocar. Não, eu tenho medo de pessoa demoniada. Se você tem medo, então alguma coisa está testificando aí que você não é salvo não, meu irmão. Mas eu estou em pecado. Tá, se eu estou em pecado, então, peça perdão a Deus, mas veja que essa questão aí de expulsar demônio, que os discípulos não conseguiram porque eles eram incrédulos, naquele dia eles estavam incrédulos, e não saíram, e teve os discípulos lá em, esqueci o lugar que Paulo estava, que eles foram expulsar um demônio e saíram lá todo arrebentado, os demônios bateram neles, e os demônios falaram assim, eu conheço o Jesus que vocês estão falando, e conheço o Paulo que vocês também estão falando, mas vocês não sei quem é não. Não era salvo. Não era salvo. Então, quando você não tem o próximo tópico aqui, capacitando as testemunhas. Então, se eu já sou um salvo na pessoa de Cristo, agora eu vou buscar o batismo com o Espírito Santo. Eu já vi lá na fazenda onde a gente morava, o inimigo, ele apossou de um dono da fazenda lá, que foi chamar os pastores para poder tirar o espírito maligno dele. E aí, quando o pastor chegou, ele correu para dentro do quarto, ele ponderou no dono da fazenda, depois pegou a mulher que estava desviada, tá bem? E ela tinha um filho bem grande, e ela correu para o quarto, e as janelas lá eram cheias de telinhas, sabe essas janelas que eles colocam telas? E aí ele falou na boca, o demoniário falou na boca da pessoa que ele estava usando, e falou com um crente, você não é crente, você não paga o dízimo, você já é meu muito tempo, falou para ele desse jeito, na boca da pessoa que estava demoniada. Acontece, já tem experiência assim também de levar irmão, tinha um irmão lá no sítio, eu pegava ele para levar para a igreja. E acabou o culto,
eu estava com ele no caminho já, o telefone dele tocou, um vizinho falou assim, olha, eu fui na sua casa já várias vezes e tenho endemoniado em casa, e eu sei que você é crente, você viesse aqui para me ajudar. E ele falou assim, ainda bem que o pastor está me levando, o pastor já vai junto. Aí chegou lá, o cara está todo babado, mas é uma coisa horrível mesmo, horrível. Eu falei assim, olha para mim, demônio. Aquela voz encabernada assim, falou que não ia olhar, com os dentes cerrados assim, com o olho desbugalhado. Eu falei, olha para mim, demônio! E ele falou, eu não consigo. Eu falei, por que você não consegue? Porque você tem que ter autoridade, irmão. Por que você não consegue? Porque o seu rosto me queima. Só que aí tinha um monte de gente, já eram as 11 horas da noite, já estava desde as 3 da tarde tentando expulsar o demônio, não conseguia. E o irmão que eu estava levando ele para a casa dele, que era perto, ele passou o dia na chácara, e da chácara ele foi no bar, estava muito quente, e lá no bar ele tomou um golinho, na fazenda, né? E aí eu falei, hoje tem um monte de gente aqui, vou aproveitar, vou pregar a palavra. Vou deixar esse demônio de lado aqui, vou pregar a palavra. Aí comecei a falar de Jesus para eles, né? Aí a mulher do cara foi dar um tapa na mesa assim, falou assim, o senhor vai fazer o que vai fazer ou o senhor vai ficar enchendo linguiça? Eu falei assim, senhora, eu estou fazendo o que o Espírito Santo está mandando. Se a senhora quiser, eu vou embora, a senhora resolva aí o problema do seu marido. Eu vou fazer o que Deus está mandando, que é pregar a palavra. E preguei a palavra, fiz apelo, ninguém queria ser Jesus. Aí eu voltei para ele. Só que quando eu estava pregando a palavra, aconteceu o que a senhora falou. O demônio falou assim para o irmão, hoje eu te dei 2 cervejas e você bebeu, né? Mas para quê? Para desfiar o foco do que eu estava fazendo, que era anunciar a palavra para aqueles que estavam ouvindo. Ele queria que eu desse atenção no que ele estava falando do irmão, para mim parar de pregar. Aí tudo bem, cheguei no pé do endemoniado e falei assim, sai em nome de Jesus. O cara jogou um balde de água na cara do cara. O cara ficou, quem é o senhor? O que eu estou fazendo aqui? Eu falei, não, você não estava bem, mas agora você já está bem. Você precisa aceitar Jesus, porque aconteceu algo com você, tal. Aí, para encurtar a história, fui levar o irmão embora, ele abriu a cancela, né, a porteira, entrei lá dentro, aí voltei. Eu falei, seu irmão, pode ficar aí, eu fecho a cancela, que é um pouquinho longe da sua casa, pode deixar. Ele falou assim, não, pastor, eu preciso ir lá com o senhor, que eu preciso falar com o senhor. Aí a gente veio comigo até a porteira e falou assim, queria pedir perdão. Hoje à tarde eu estava trabalhando aqui, estava um sol tão quente, que eu não aguentei. Eu fui comprar umas coisinhas lá na venda e acabei realmente tomando 2 cervejas. Então, irmão, é uma fraqueza que a pessoa teve. Deus perdoou, eu orei por ele ali, né? Mas a experiência, eu tenho que ter experiência com o divino, eu tenho que ter experiência com o sagrado, porque se eu não tiver experiência com o sagrado, eu não posso testificar dele. É o que está falando aqui, Tópico 2. O livro de Atos é possível perceber o ensino e a capacitação do Espírito Santo sobre diferentes perspectivas. Primeiramente, o Espírito capacitando líderes para o desempenho da obra de Deus, Atos 4:33. Nesse sentido, vemos o apóstolo Pedro sendo cheio do Espírito Santo, quando foi confrontado pelos sacerdotes, Atos 4:8. Você vai continuar pregando esse nome? Não, não vou. Olha com a autoridade, irmão. Você vai continuar pregando esse nome, Pedro? Não, não vou. Aliás, sim, vou continuar pregando esse nome. E continuou. O apóstolo Paulo, quando é cheio do Espírito Santo para resistir a Elimas, o mágico, Atos 13:9. Depois vemos também que não era só os que faziam parte do colégio apostólico que eram cheios do Espírito Santo. Pessoas comuns também eram revestidos de poder do alto. Na verdade, o que se observa em Lucas é que o revestimento do Espírito veio sobre toda a carne. Aquilo que eu falei em Atos 2:17. Então, a profecia de Joel cumpriu em Atos 2, mas Pedro pegou em Atos 2 e lançou para todos aqueles que querem ser cheio. Pessoas simples capacitadas pelo Espírito. Vemos isso claramente. Ananias, até então, um ilustre desconhecido, é convocado por Deus para impor as mãos naquele que seria o maior apóstolo de todos os tempos, Paulo. Atos 9, colocou 19 aí.
Assim também Estevão e Filipe, que haviam sido escolhidos para servirem às mesas, fazendo sinais e prodígio em Atos 6 e 8 e Atos 8 e 6. Ficam patentes que Deus não tinha uma classe privilegiada para fazer a sua obra. Ele possuía testemunhas capacitadas pelo Espírito Santo. Então nós vemos aqui Deus usando os apóstolos, mas também usando os diáconos, como Filipe e Estevão, né? Que não tinha a mesma envergadura dos apóstolos, mas também tinha as mesmas ferramentas do Espírito Santo, que era a unção de Deus. 3, capacitando a igreja. No contexto literário, ou seja, aquilo que é literário e doutrinário de Lucas, a igreja do Novo Testamento é vista como portadora de uma missão profética. Nela há um ministério profético de todos os crentes, Atos 2,17. Nesse sentido, conforme o contexto de Atos, o testemunho não é apenas individual, como mostrado nessa lição, mas também de toda a igreja descrita em Atos. Assim, essa comunidade de crentes, capacitada pelo Espírito Santo, ganhava a confiança e a admiração das pessoas ao seu redor. Atos 2,47, todos os dias o Senhor acrescentava àquela igreja aqueles que se haviam de salvar. Portanto, o crescimento das igrejas em Atos estava associado ao testemunho dado pelos grupos de crentes capacitados pelo Espírito Santo. Atos 9 e 31. Então, irmão, eu e você precisamos ter experiência com o sagrado e com o divino. Não dá para nós proclamar um evangelho ou proclamar as boas novas de salvação se eu não experimentei essa salvação. Não dá. Eu primeiro preciso ser salvo. Eu primeiro preciso ser atingido por esta graça. E quando você é atingido por essa graça, você vê o miserável na rua, você sente, como o escritor de Judas disse, você sente dores de parto por aquela vida, você quer parir aquela vida para o reino de Deus. Você vê aquela pessoa lá totalmente dominada por droga, prostituição e tanta coisa que faz aquela pessoa ser um escravo. Quando você olha nela, você sente compaixão. Jesus sentia compaixão pelas pessoas. O sentimento de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, quando vê alguém assim, é alcançar aquela vida para Cristo. É gerar aquela pessoa para o reino de Deus. É esse sentimento que tem que ter em nós. Agora, eu preciso ter essa experiência com o sagrado e com o divino. Quando você tem experiência com esse Espírito, é claro que não é você que vai fazer, você vai ser apenas o instrumento, o canal que Deus vai usar. Mas você pode dizer como Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Vamos concluir no 3, tópico 3, e nós já encerramos, que o horário já mandou parar. O Espírito Santo como fonte geradora de missões. O envio missionário, o capítulo 13 do livro de Atos Apóstolos, narra o envio dos primeiros missionários da igreja em Antioquia. O que chama a atenção nessa narrativa é a participação ativa do Espírito Santo no envio missionário. Nesse texto, Lucas menciona que havia alguns profetas na igreja que estavam em Antioquia, 13:1, Atos 13:1. É bem possível que esta observação do autor sagrado fosse para explicar como se deu a participação do Espírito Santo no comissionamento de Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária. Lucas mostra que, por intermédio dos dons do Espírito, os dois obreiros foram separados para uma grande obra de maneira clara e audível. O foco do evangelista é que o Espírito Santo é a fonte geradora de missões, pois ele é quem vocaciona e envia. Então, existem pessoas que têm uma chamada específica, têm uma vocação específica, e é o Espírito Santo primeiro que vai dar essa vocação nessa pessoa. E não adianta, irmão,
Ministério você não adianta correr. O ministério é como um mosquito que cai numa teia de aranha. Quanto mais ele mexe, mais ele fica enrolado. E nesse caso com as coisas de Deus. Quem tem um chamado específico para as coisas de Deus, não adianta você correr, não adianta você esconder, não adianta você falar como Jeremias falou, eu sou uma criança, não adianta você falar como Moisés falou, eu não sei falar. Deus não aceita desculpa. Por que Deus não aceita desculpa? Porque ele capacita aquele que ele chama. Ele te dá munição, ele te dá capacidade, ele te dá os meios pelo qual você vai exercer aquela tarefa que Deus te chamou. E aqui está falando que a maneira que Deus fala é clara e audível. O Espírito Santo falou no meio da igreja: apartai-me a Saulo e a Barnabé para a obra que eu lhes tenho chamado. Qual foi o resultado, irmão? Qual foi o resultado? A igreja de Coríntios, quem plantou? Paulo. A igreja de Filipos, quem plantou foi Paulo. E lá Deus fez algo extraordinário. No dia que Paulo chegou em Filipos, Atos 16, ele expulsou um demônio da mulher, prenderam a eles, colocaram a eles dentro de um cárcere, bateram, que saía sangue. E eles fizeram o quê? Louvavam e oravam à meia-noite. Irmão, quem tem a chamada de Deus, irmão? Oh, coisa gloriosa, se nosso coração aquecesse nessa noite. Que coisa gloriosa se o nosso coração aquecesse nessa noite, você não olhasse. Porque a gente às vezes são tão mesquinhos, irmãos. A gente toma tempo com tanta coisa, a gente perde tempo com tanta coisa. Sabe, a gente perde o foco com tantas besteiras nesta vida, tantas coisas que querem nos amarrar, tantos embaraços que querem prender os teus pés. Mas Deus nos chamou para uma obra gloriosa. O bastão do Evangelho está nas nossas mãos agora. Hoje não tem mais Paulo, hoje não tem mais Pedro, hoje não tem mais Tiago. Hoje o bastão da proclamação do Evangelho está nas nossas mãos. Que o Espírito Santo venha sobre nós nessa tarde e nos encha, nos capacita e nos dê um sentimento de comiseração pelas pessoas que precisam ser alcançadas. A gente perde muito tempo entre nós mesmos, sabe, com coisinhas, com picuinhas, com coisinhas. Não me identifiquei com aquele irmão, não identifiquei com aquela irmã. Sabe, gente, pelo amor de Deus, vamos crescer. Jesus morreu por algo sublime e a gente não pode perder tempo. Foca a tua vida, busca o sagrado, tem intimidade com o que é divino. Lance sem reserva e você vai ver o que Deus vai fazer por intermédio das suas mãos. A estratégia missionária. Você pode até montar a sua. Mas se não tiver a voz do Espírito Santo, você vai quebrar a cara. Em um mundo multicultural, a questão de estratégia missionária deve ser levada em conta. Não somente enviar, mas quem enviar, quando enviar e como enviar. Por exemplo, Paulo e Barnabé poderiam ter adotado estratégias erradas na obra missionária, quando tentaram pregar na Ásia e Bitínia, mas foram impedidos pelo Espírito Santo, Atos 16, 6 e 7. Foi o Espírito Santo que decidiu quem deveria ouvir o Evangelho. Isso aqui é sério, irmãos. Isso aqui é sério porque a gente faz acepção de pessoas. No culto quinta-feira de ensino, nós vamos falar sobre isso daí. O semeador, ele lançou 4 sementes em quantos tipos de terreno? 4. No beira do caminho, solo rochoso, solo espinhoso e boa terra. Na obra missionária você não deve selecionar ninguém, você não deve fazer exceção de ninguém. Todos, rico, pobre, miserável, todos
está na mira do amor de Deus e todos devem ser anunciadas as boas novas de salvação. Deus não fez exceção de ninguém. Ele amou o mundo de tal maneira. E eles foram impedidos de descer para a Ásia e para a Bitínia. Porque não somos nós que decidimos quem tem que ouvir o Evangelho. É todos que têm que ouvir. Mas neste caso aqui o Espírito Santo tinha uma direção para eles. Foi o Espírito Santo que decidiu quem deveria ouvir o Evangelho naquela circunstância. Atos 16, 9. Poderamos aqui que muitas vezes é possível que agências missionárias e igrejas adotem estratégias erradas. No envio de missionários, não basta só o desejo de fazer missão, mas é preciso buscar a orientação do Espírito Santo a respeito de como isso deve ser feito. Tudo é pela oração, irmãos. Tudo começa na oração. E à noite, Paulo estava dormindo e em sonho Deus mostrou para ele um homem e falou assim: passa a Macedônia e nos ajude. Passa a Macedônia e nos ajude. E Paulo não teve dúvida nenhuma, irmãos, porque quem está na direção do Espírito Santo ouve, obedece o que o Espírito Santo fala. E ele mudou a rota. Que tal nós mudar a rota nessa tarde? Que tal nós mudar a rota da nossa vida espiritual, da nossa vida coletiva? Que tal? Você sabe quantas pessoas morrem por dia sem ser alcançada? E às vezes a gente perde tempo, irmão, resolvendo problema nosso. Intriga nossa. Sabe? Isso é sério. Deus... Eu quero fazer um cumprimento e dentro desse cumprimento uma pergunta. Veja bem, a base do que a igreja de Atos está nos ensinando no cotidiano da nossa vida, baseado na parte B do versículo 8 de Atos, e ser-lhe-eis testemunha tanto em Jerusalém, Judéia, como em Jerusalém, como em Samaria, como em toda, até os confins da terra. Aqui, para que nós sejamos cheios do Espírito Santo, nós temos que ter a base da igreja, tem que ter, a base tem que ser, melhor dizendo, a oração, a consagração, correto? E a fé. Sim. Só que para nós ser testemunha de Jesus Cristo até os confins da terra, nós precisamos dessa base, certo? Mas por que a igreja hoje tem uma dificuldade tremenda de ser vista pelo mundo lá fora, baseado em 2 Reis, capítulo 4, versículo 9, quando aquela mulher via Eliseu passar todos os dias e disse ao marido dela: veja que este homem que passa no santo homem de Deus. Eliseu era baseado nesse fundamento, oração, consagração e fé. E a igreja tem essa dificuldade. O que é que está faltando para a igreja para que o mundo lá fora veja o crente como testemunha de Cristo hoje? Pergunta muito boa, irmãos. Paulo falou assim, que eu possa cumprir em mim o meu ministério e revelar o seu Filho em mim. Revelar, que eu possa cumprir o ministério que Deus me deu e revelar o seu Filho em mim, revelar seu Filho em mim, revelar seu Filho em mim. Como é que eu revelo Jesus em mim? Como é que o mundo me vê? Então a pergunta que falou, a base, eu tenho que ter experiência consagrada. Eu tenho que ter vida de oração, vida de consagração, fugir da aparência do mal, vida de santificação, vida de leitura bíblica.
eu preciso amar meu irmão, eu preciso ter comunhão com meu irmão. Isso é experiência com o sagrado. Agora, essa experiência que eu tenho com o sagrado, eu tenho que mudar a minha vida, para que o mundo me olhe e veja em mim. Antes de eu abrir a minha boca e falar do amor de Jesus para alguém, alguém vai dizer realmente que eu e você fomos gerados de novo. Tem uma pergunta muito importante que o irmão fez, que nós precisamos ter isso. Outra coisa, a igreja precisa, nós precisamos retomar alguns princípios que norteiam uma vida espiritual, uma vida dinâmica espiritual. Se nós não fizermos isso, nós se tornamos um crente nominal, um crente religioso, um crente, sabe? Isso não é legal. Agora, quando você é cheio do Espírito Santo, você consegue tolerar seu irmão que é fraco, você consegue perdoar seu irmão que pode pecar contra você, ou fazer alguma coisa que você não goste. Quando você é cheio do Espírito Santo, irmão, sabe, quando você é cheio do Espírito Santo, você não faz... As coisas pequenas não te atingem, não tira teu foco. É como aquela pessoa que está correndo num estádio e ele tem um pódio para chegar. Eu não sei se vocês já viram um cara que teve um problema de estiramento, rompeu. E ele... Por quê? Tinha um objetivo, tinha um alvo. Amém? Vamos ler, para terminar que passou o horário. Conclusão. Encerramos nesta lição a consequente desse trimestre, mostrando que o Pentecoste faz toda a diferença no cumprimento da vocação missionária da igreja. Sem a ação do Espírito Santo, a igreja local está desabilitada para cumprir sua missão. O Espírito Santo é a força motriz do corpo de Cristo em sua dimensão local. Sem o Espírito Santo, a igreja não vai a lugar nenhum. Amém? Irmão André. Muito obrigado, meus irmãos. Deus abençoe. E que Deus gere em nós um sentimento. Amém. Amém. Vamos ficar em pé. Deus gera em nós, irmãos, um sentimento. Ainda dá tempo. Nós oramos no final do ano. No culto da virada nós oramos aqui. Eu acredito que todos nós oramos, Senhor, que seja um ano diferente. Mas não é o calendário que vai mudar a nossa vida, são as nossas ações, as nossas atitudes. E se por acaso você continuou o mesmo em 2023, com as mesmas atitudes, feche teus olhos nessa tarde, vamos orar a Deus. Senhor, muda meu coração. Senhor, muda as minhas ações. Senhor, muda. Eu quero ser uma testemunha verdadeira. Eu não quero mentir para mim mesmo. Eu quero que aquilo que testifique, que sai da minha boca, seja verdadeiro, Pai. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, aqui estamos nesta tarde, encerrando esse trimestre, meu Deus, que falou a respeito da Tua igreja. E sabemos, meu Deus, que nós estamos na última hora, Pai. E está em nossas mãos a responsabilidade da propagação do Evangelho. Está em nossas mãos a responsabilidade de ir, de falar que o Senhor vive, que o Senhor reina. Meu Deus, nós perdemos tempo com tantas coisas que roubam a essência que precisava ser a primazia na nossa vida. Ó Deus, muda o nosso coração nesta tarde. Nos dai um coração aquebrantado, nos dai um coração faminto por almas. Nos dai um coração sensível para ouvir a Tua voz. Nos dai um coração verdadeiro, meu Deus, que não nos enganamos a nós mesmos. Age em nosso meio. Arranca, meu Deus, tudo que não te agrada. Faz uma limpeza no nosso ser. Faz uma limpeza na nossa casa.
E nos use, meu Pai, nos use com poder, nos use com graça, nos use com virtude, no estender da nossa mão, no abrir da nossa boca, o Senhor testifique que está conosco. Abençoe esta igreja, meu Pai. Coloque por terra, Pai, todos os levantes do inferno. Coloque por terra, meu Pai amado, tudo aquilo que não lhe agrada, coloque por terra. Ó Deus, e coloque em nossos corações o fogo do Teu Espírito, o fervor pela oração, o fervor pela vida devocional a Ti, ó Pai. Pois sendo assim, eu tenho certeza que o Senhor nos levantará. O Senhor nos levantará com a voz profética para este mundo. O Senhor nos levantará, meu Pai, com graça, com virtude. E o Teu nome será glorificado em nossas vidas. Abençoe a cada um que participou, meu Pai, desses 3 meses. Abençoe os próximos 3 meses, Senhor. Abençoe cada professor que vai dar as aulas, Pai. Abençoe a superintendência da escola bíblica e todas as classes. Abençoe o nosso pastor, abençoe o corpo de obreiro desta casa. Senhor, alcance a todos com a Tua bênção. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. E amém. Está terminando.